Fala meus amigos, daquele jeitão? Eu sou Taylor Fábio e hoje é dia da gente relembrar ou talvez até conhecer alguns brinquedos gigantes dos anos 80. Sabe aqueles brinquedos gigantões? E quando eu digo gigante, é gigante mesmo. Aquele brinquedo que qualquer um sonhava em ter para dar aquela ostentada na escola e também com a criançada da rua, né? Era bom demais tirar onda. Além, é claro, de proporcionar horas e horas de diversão garantida para os sortudos que tiveram a oportunidade de ter qualquer um desses brinquedos. Então, se vocês querem um vídeo com diversão gigantesca, sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. Pelos poderes de Grayskull. E se você está chegando agora aqui no canal ou já está aqui um tempinho, mas ainda não teve coragem de se inscrever, né? Afinal de contas, você é um cara dos anos 80, não é fácil de ser convencido. Faz o seguinte, se inscreve aqui e aproveita para badalar o sininho, porque assim eu garanto que a gente vai viajar juntos para o passado 2 vezes na semana. E obviamente a gente já começa relembrando de um brinquedo gigantesco lançado aqui no Brasil nos anos 80. Afinal de contas, quem aí nunca desejou, mais do que tudo, ter um castelo de Grayskull do He-Man? He-Man's heroic fortress, Castle Grayskull, with trapdoor, laser, and jawbridge. This is sold separately from the Masters of the Universe. I have the power. Castle Grayskull, the source of all the power. E esse monstro foi lançado aqui no Brasil pela Estrela entre 1986 e 1987, sendo mais caro que um Fiat 147. Bom, mas para ser bem justo, né, o castelo de Grayskull era quase do tamanho de um Fiat 147 e não enguiçava quando a gente tentava dar ré, então tá valendo. E o mais bacana desse castelo é que além de ser cheio de acessórios, tronos e calabouços para aumentar o efeito de diversão com os bonecos da linha, a gente ainda podia colocar o He-Man e o resto da galera para dentro, fechar pelas alças e carregar o bicho para cima e para baixo, já que ele tinha um sistema de transporte na parte de trás. Inclusive eu já contei muito aqui no canal que eu nunca tive um castelo de Grayskull quando eu era pequeno, mas tinha um amigo meu da escola que tinha um, levava pra gente brincar, né? Obviamente ele brincava mais do que todo mundo e ele chegava ostentando, carregando o bicho pela alça. E se naquela época o castelo já era caro, meu amigo, quem coleciona, né? E achar hoje em dia um bichão desses feito pela Estrela completinho, vai morrer aí no mínimo com uns R$ 1.500, se tiver na caixa então, pode preparar uns 2.000 mangos aí pra cima. Mas para quem quer um castelo e não quer pagar muito, a Mattel relançou, né, praticamente o castelo dos anos 80 numa nova versão aí na linha Origins que tá legal demais. Inclusive, eu já mostrei ele num vídeo aqui do canal, né, bem exclusivo sobre a nova linha. Vale muito a pena dar uma conferida, que olha, o vídeo tá muito legal e essa nova linha do He-Man tá mais bonita ainda. E confessa aí, né, outra linha de brinquedos que chamava muito a atenção por serem gigantões eram os Forte Apaches da Gulliver. Só que eles foram fabricados aqui no Brasil primeiro pela Casablanca Brinquedos e depois, claro, pela Gulliver Brinquedos. Bom, lá em 1953, o primeiro Forte Apache apareceu lá nos Estados Unidos, sendo lançado pela empresa Louis Marks. E ele era muito inspirado nos populares filmes de faroeste lá dos anos 50 e dos anos 60. E também por séries como Chaparral e Bonanza e, claro, o Rin Tin Tin, que atravessou as 2 décadas fazendo muito sucesso. As Aventuras de Rin Tin Tin, com o pequeno Capo Rusty. E mais ou menos uns 11 anos depois do lançamento lá fora, os Forte Apaches chegaram aqui no Brasil quando eles foram trazidos pelo senhor Mariano Lavin, que primeiro lançou eles pela Casablanca Brinquedos. Só que infelizmente, em 1969, a Casablanca encerrou as atividades depois de um grande incêndio na fábrica. E já em 1970, o brinquedo começou a ser produzido pela empresa Gulliver, sucessora da Casablanca e também de propriedade do Mariano Lavin, que comercializava os Fortes, né, e comercializa até hoje na versão plástico.
Já as versões de madeira deixaram de ser fabricadas lá no início dos anos 80, porque as partes pontiagudas, e os preguinhos que iam para juntar as madeiras podiam machucar a criançada, e a Gulliver se ligou nisso. Agora, o legal mesmo é que existiam vários Forte Apaches e de vários tamanhos, tudo para agradar os gostos e principalmente os bolsos dos pais da época. E o mais legal ainda é que os Forte Apaches, as caravanas, os índios e os soldados eram vendidos em sacolas e a gente podia fazer cenários gigantescos juntando a criançada da rua. E aí, quem aí teve Forte Apache? Qual foi o Forte Apache que vocês tiveram? Deixa aqui nos comentários pra gente ficar sabendo. E aí, tá curtindo esse vídeo gigantesco? Então faz o seguinte, deixa um like felpudo pro canal ficar ainda mais gigante. Outra grande brincadeira dos anos 80 eram as lutas entre os soldados do bem e os soldados do mal. Principalmente com as coleções dos Comandos em Ação lançados pela Estrela Brinquedos em 1984 aqui no Brasil e também com a coleção do Rambo, lançada alguns anos depois pela Glaslit Brinquedos para pegar carona no sucesso dos filmes do veterano de guerra e principalmente no desenho animado Rambo e a Força da Liberdade. E vamos confessar, essa coleção do Rambo era lindíssima, Os bonecos eram gigantes, cheios de armas que atiravam, se movimentavam e os veículos então cheios de acessórios. Agora, o verdadeiro sonho de consumo, meu amigo, era o quartel-general da Savage, a galera do mal que o Rambo tinha que enfrentar no desenho. E a versão que a gente recebeu aqui no final de 1987 pelas mãos da Glaslit foi basicamente a mesma lançada lá fora pela Collect Toys. O quartel-general era uma fortificação igual aquelas que a gente vê nos filmes sobre a Guerra de Vietnã, lembram deles? Era cheio lá nos anos 80. E o quartel era cheio de armas, barricadas, uma torre gigante e 1000 equipamentos que era, bem facinho, mais facinho mesmo, de serem perdidos pela criançada no meio daquele monte de brincadeiras simulando guerras entre heróis e vilões. Discovered Savage's new headquarters. Now Rambo's sure to show up. There he is, open fire! Cat, I'm coming in. Get rid of her. Yeah, Cat's escaping. She's getting away. Blast him. Pay him back, Cat. Nice shot. Get Rambo's assault vehicle, Savage headquarters and figures, each sold separately. Então, com certeza, esse quartel-general da Savage é um dos brinquedos mais cobiçados pelos colecionadores brasileiros dos anos 80. Principalmente se ele tiver completinho, se nenhuma criança tiver perdido nenhuma pecinha dele. É o novo quartel-general Savage. Cassie, cuidado com o Warhawk. Ataque, Dragão Negro. Quartel-General e os novos personagens da coleção Rambo da Glaslit. E já que a gente falou dos Comandos em Ação, não tem como falar dos G.I. Joe e não dizer que cada 10 entre 10 crianças queriam ter um quartel-general dos Comandos, diz aí. Aqui é o correspondente Comandos em Ação, ao vivo do quartel-general dos Comandos. Nossa, que legal! Isso aqui é uma fortaleza! O quê? A quadrimoto metralha dos Cobras? Tá na hora da jetnave entrar em ação. Agora, com licença, quem vai entrar em ação? Sou eu. Novos Comandos em Ação. A aventura continua. Coitadinho dos Cobras. E essa versão nacional foi lançada pela Estrela Brinquedos em 1988 e ela era idêntica à versão chamada Headquarters Command Center, que foi lançada pela Hasbro lá nos Estados Unidos em 1983. E eu vou me arriscar a falar sem errar que esse quartel-general dos Comandos em Ação tá no top 10 dos brinquedos mais bonitos dos anos 80. Afinal de contas, era uma verdadeira fortaleza com muitas armas, uma submetralhadora frontal para defesa antiaérea, central de comando, garagem para veículos e, claro, uma cela à prova de fugas para trancar os cobras que fossem capturados nos combates. Com certeza, foi um brinquedo para poucos, mas que impressionava pela beleza, Tanto o brinquedo quanto a caixa eram muito bonitos e também pelo tamanho dele. It's under attack! It's under attack! The G.I. Joe headquarters is under attack! This is it, the G.I. Joe headquarters, and there's never been a command post like it. Man the battle tank! A real American hero! I've located Cobra. We've captured a Cobra officer. Put him in the stockade. Way to go, Joe! Fire! We chased off Cobra. We saved the G.I. Joe headquarters.
G.I. Joe headquarters. All figures and equipment sold separately from Hasbro. Agora, vocês sabiam que lá nos Estados Unidos esse quartel-general dos comandos não chegou nem perto, olha, mas nem perto mesmo, de estar entre os brinquedos mais gigantes da linha dos Joes? E é claro, com certeza quem é colecionador já ouviu falar do impressionante USS Flagg, o porta-aviões dos Joes que era maior que um fogão a lenha. Esse verdadeiro Kraken dos brinquedos foi baseado no design do USS Nimitz, um porta-aviões real da Marinha Norte-Americana e também um dos mais conhecidos pelas inúmeras décadas de serviço. E o USS Flagg foi lançado em 1985 lá nos Estados Unidos e eu só imagino o trabalhão que os caras tinham para arrumar um canto, né, para botar esses bichos com caixa e tudo nas Toy Runs da vida, imagina. E esse gigante dos gigantes tinha mais de 2,20 metros quando era montado. E além de ter 1 milhão de peças, ainda dava para colocar vários caças, bombardeiros e helicópteros dos Joes em cima dele. Com esse tamanhão todo, obviamente foi um brinquedo caro até para os padrões norte-americanos da época. Ele custava 109,9 dólares na época do lançamento e, claro, literalmente ocupava o espaço de um carro, já que o USS Flagg não era brinquedo para qualquer casa. E claro, né, pensando nisso, a Hasbro foi lá e fabricou uma quantidade bem menor de USS Flaggs do que ela estava acostumada com os outros brinquedos, já que naquela época, nos anos 80, era gigantesca a linha de produção. E mesmo assim, depois de 1987, quando eles desapareceram das prateleiras, nunca mais foram relançados. I got it! Wow! Here it is, the USS Flagg aircraft carrier. Imagine being on the deck of this aircraft carrier. The USS Flagg is fantastic! It's so big! Forward now! Little blasters! Get ready to launch aircraft! Where's the Admiral? Not here! G.I. Fire! We saw Cobra! Joe! USS Flagg aircraft carrier comes with what you see here. Other figures and equipment sold separately. Joe! E obviamente hoje esse é um dos itens mais cobiçados por todos os colecionadores de G.I. Joes do mundo todo. Mas é claro, né, uma pequena porcentagem de colecionadores consegue ter um. Tanto pelo preço, né, que é um absurdo, quanto por achar um totalmente completo e, claro, achar um lugar para colocar um monstro desse. Mas me diz uma coisa, se o porta-aviões dos comandos em ação, né, fosse lançado exatamente com esse nome, porta-aviões dos comandos em ação da Estrela, será que fazia sucesso aqui no Brasil? Mas pegando um ganchinho lá com o começo do vídeo, né, já que a gente falou do Castelo de Grayskull, é bom a gente lembrar que aqui no Brasil a gente teve um outro monstro que foi o Castelo de Cristal da She-Ra. Já que o playset da Defensora de Etéria também foi lançado por aqui pela Estrela Brinquedos, e quem viu e tem um desses sabe, né? Com certeza outro item impecável na beleza, nos acessórios e até na caixa, que seguindo o padrão dos outros brinquedos das linhas do He-Man e também da She-Ra, é um show à parte com uma arte mais bonita que a outra. E assim como a gente não viu o lançamento aqui no Brasil do USS Flagg, a gente também não viu o lançamento de outro monstro, só que dessa vez da linha Motu, né? Da linha do He-Man, que foi o Playset Eternia, que a Mattel lançou só lá nos Estados Unidos e também era conhecido como Towers of Eternia. E esse gigante foi lançado pela Mattel lá fora em 1987, quando a linha já estava bem baixa e ele era vendido por R$ 89,99. Obviamente que com um alto valor de venda e com a baixa da linha, o Playset Eternia também teve uma produção bem limitada se comparado com o resto. Principalmente, né, se a gente for olhar a alta produção do Castelo de Grayskull em 1982. E por isso mesmo ele é considerado pelos colecionadores o santo graal da linha, né, Classic do He-Man, principalmente se a gente estiver falando dos veículos e dos playsets. Então, se hoje em dia, além de ser bem difícil de se encontrar, um gigante desses ainda na caixa foi encontrado lá no eBay, ele está passando facilmente dos $4.000. Só que eu vou dizer, está se tornando cada vez mais difícil de se encontrar um. Imagine Eternia. Imagine the Gate of Fangs. Batteries not included. Imagine the soaring Skytrax. Figures sold separately. The Cavern of Justice. Imagine the power lift to the control chamber. At last, from the masters of the universe, the world you've always imagined can be yours.
E como deu para vocês verem, né, o legal é que ele tinha um tipo de trilho que parecia um autorama e várias partes que eram interativas. Mas o mais legal de tudo era a representação máxima do universo do He-Man, já que a torre central, a maior de todas, representava o espírito de Eternia, enquanto as torres menores representavam o castelo de Grayskull e a montanha da serpente. Com toda certeza, um item que qualquer colecionador e fã do He-Man gostaria de ter na coleção. Só que eu tava pensando aqui, já pensou se a gente fosse ter todos esses brinquedos que a gente falou no vídeo? Eu acho que a gente precisaria de uma casa só para eles. Se bem que eu queria ter esse tipo de problema para resolver. E vocês? Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, bora compartilhar. E se está chegando agora aqui no canal, vai lá, conhece todas as redes sociais do Coleção em Ação Show. Tem muita coisa. E toda segunda-feira eu também tô no MachineCast, né? Que é o podcast lá do passado, o podcast mais maluco, mas também mais nostálgico da podosfera. Gosta de podcast? Então procura aí nos melhores agregadores. Então, até semana que vem. Valeu! E esses são os membros Felpudo Gold do canal. Muito obrigado por acreditarem e ajudarem a preservar a memória do passado. E aproveitando, vem ser um Felpudo Gold você também. Aperta aqui no botão Seja Membro para mais informações de como ajudar o canal.